Bom, a última atualização em relação ao piso da enfermagem, então, terminou na sexta-feira o julgamento do STF em relação à ação direta de inconstitucionalidade que foi colocada pelas entidades do setor privado em relação à constitucionalidade do piso salarial da enfermagem. Existiram alguns votos divergentes. Terminou mais ou menos, na verdade. Terminou mais ou menos. Terminou mais ou menos porque ainda, falta ainda a decisão final, né? O Dr. Anderson vai explicar então agora em que pé que está e o que foi basicamente decidido entre os ministros que votaram e colocaram ali alguns problemas relacionados ao piso e se isso aplica-se ou não aplica-se e o que disso aplica-se para nós servidores públicos, Dr. Anderson. Muito boa noite. Boa noite aos servidores que nos acompanham pelo canhão. Na verdade é assim, uma coisa que ficou claro, está definida, é que o piso é constitucional. Então isso foi unânime em relação a isso. A situação está em como será a aplicação de fato desse piso. Na decisão ali do STF ficou 2 votos que foi da Rosa Weber e do Fachin, que eles votaram pela constitucionalidade do piso e que ele se aplica independente de qualquer coisa para todos. Setor público, setor privado e para as entidades filantrópicas. Então se aplica para todo mundo sem qualquer tipo de distinção. O que acontece é que teve 4 votos de ministros, não me recordo agora o nome de todos eles, que foi no sentido de que o piso depende da regionalização. O que significa isso? Vai depender de cada região do Brasil definir quanto seria de fato o piso. Se esse piso deve ser o 4.750 ou menos. E outros 4 ou mais também, né? Vai depender, claro, da negociação, mas entendo que se já não aplicaram, muito difícil que seja mais que isso, né? E os outros 4 ministros votaram que precede, antes de qualquer coisa, antes da regionalização, precede a negociação coletiva entre os sindicatos para ver qual seria, de fato, o valor deste piso. Então, assim, em relação a nós aqui do município, temos uma grande vantagem, uma enorme vantagem, que ele já está aplicado pela lei, pelo plano de cargos, que foi esse aprovado agora no mês passado, né? Na Câmara, não, maio já, né? Em junho, né? Foi junho? Foi? 9 de junho. Maio, 24 de maio. Desculpa. Passa tão rápido, né? 9 de maio. Já foi. Isso, foi publicado 9 de junho. Então, em relação a essa situação, para nós aqui dos servidores públicos municipais de Ponta Grossa, ele já está valendo o piso certinho e funcionando normalmente. Em relação à decisão do STF, também teve, se não me engano, foram 2 ou 3 votos que falaram que o piso ele é proporcional à carga horária. Então isso também é uma situação que precisa de fato ainda de um certo esclarecimento. O que agora é o próximo passo? Vai ser publicado o acórdão com os votos de cada ministro, digitado ali certinho, e com toda a fundamentação. Aí neste acórdão a gente vai conseguir esclarecer de fato qual vai ser a tese para ser levado para o privado. Se de fato vai ser a questão da regionalização, se vai ser a questão da convenção coletiva, acordos coletivos. Então tem que esperar esta publicação para a gente poder ver. E também em relação, eventualmente, à proporcionalidade ou não da carga horária. Mas para nós do público, do município de Ponta Grossa, não do público geral, né, mas do município de Ponta Grossa já está aplicando. Então os servidores têm que comemorar em relação a isso, porque não precisou fazer nenhum tipo de manifestação. E inclusive tiveram na semana passada algumas entidades, alguns sindicatos que fizeram greve, né? A gente teve conhecimento de algumas ações até a nível do Brasil, e as greves que teve uma aqui no Paraná que a gente pegou uma decisão no tribunal, entendendo que a greve poderia ser praticada, que era um direito de greve, porém uma redução enorme da quantidade de pessoas que poderiam aderir à greve, estava lá só 5%, né, de todo o efetivo, sob pena de uma multa enorme. E na outra cidade, que eu não me lembro onde, que foi disponibilizado, que dizia que a greve inclusive era ilegal, que seria em Santa Catarina, que estaria ferindo um direito, porque a decisão ainda estava sendo, a inconstitucionalidade ou não ainda estava sendo julgada, então não poderia ter greve naquele momento, e ainda colocando uma multa de R$120 mil por dia para quem fizesse de fato a greve. Então só nessas situações que para nós evitou tudo isso, não precisou o sindicato, não precisou a categoria como um todo fazer, porque conseguimos através do plano de cargos, que é uma grande conquista para os servidores. Isso mesmo. Então, neste sentido, o que nós colocamos em pontual algumas coisas que nós conquistamos via plano, embora ainda tenha algumas pessoas que insistam em falar que
Mas é muito pontual, né? São pessoas que não têm qualquer tipo de conhecimento em relação ao que estão falando e falam só para fomentar algum tipo de discórdia em relação ao grupo, né? Alguma opinião meio vazia que não acompanha o trabalho da entidade sindical e que talvez quisesse estar aqui, mas infelizmente ou felizmente não conseguiu estar porque, né, não foi esse o que o destino quis, em falar que nós fizemos uma má negociação em relação ao piso da enfermagem, né? É bom e de bom tom lembrar a todos que o piso salarial da enfermagem ele veta qualquer tipo de reajuste salarial daquele valor que já foi preconizado em lei federal e, diferentemente disto que está na lei federal, o enfermeiro, por mais que esteja com 4.750 inicial, vai ter todo ano o ajuste da database e também vai ter o ajuste do seu biênio conforme tempo de casa. Então só aí a gente já tem uma vantagem tremenda em relação ao plano de cargos aplicado para a enfermagem. O que se discute agora é uma questão muito pontual em relação ao nível superior. É colocar o enfermeiro enquanto nível superior, mesmo salário de nível superior, que assim foi colocado no plano de cargos por uma vontade do município. Nós lá atrás informamos e já tínhamos avisado o município que nós queríamos que colocasse também os enfermeiros e farmacêuticos no nível superior, porém foi uma vontade da administração em colocar o enfermeiro como nível de 4.750, porque é o que estava sendo preconizado lá atrás, né? Então, isso tem coisas que nós colocamos e que são aceitas e tem coisas que nós colocamos e que não são aceitas. Não é porque nós somos entidade sindical, que representamos todos os trabalhadores, que a prefeitura obrigatoriamente tem que realizar e efetivar tudo aquilo que a gente requer. Tem coisa que eles concordam e tem coisa que eles não concordam. E esse foi um ponto fundamental e principal em relação à negociação. Não vou aplicar o valor de salário para os níveis superiores para a enfermagem. Vou aplicar o que o piso preconiza. Isso foi uma vontade da administração. Mas agora nós entendemos isso e foi de fato efetivado o plano de cargos e por isso que nós estamos colocando que nós estamos requerendo para os enfermeiros e também farmacêuticos que dentro do plano da saúde foram os únicos dois cargos que ficaram de fora ali do valor colocado para 8 horas de nível superior, né? Então, dentre as próximas semanas aí já vai ter reunião com a fundação e a fundação, com a Secretaria de Recursos Humanos e com a Secretaria de Fazenda para discutirmos numa comissão de trabalhadores que levam o sindicato a sério e que confiam no sindicato em relação a essa questão pontual do salário para nível superior. Até na verdade os servidores que desconhecem isso é interessante procurar o sindicato, né, antes de falar alguma coisa, porque a gente é muito claro, né, tanto nós, que eu do jurídico, mas o pessoal do sindicato também, de que realmente foi uma grande conquista, gente. Agora a pessoa, qualquer uma das categorias da enfermagem, dizer que foi um retrocesso ou algo do tipo, ou que não ficou bom, é no mínimo estranho, porque se a gente pegar quase todos os municípios do Brasil, pouquíssimos o que aplicam. E os que aplicam ainda usaram em consideração outras verbas para chegar no piso. E nem vamos saber se esses outros municípios se vão aplicar. É igual em relação à educação. Na educação também tem muitos municípios que não aplicam, a maioria não aplica o piso nacional. E também aqui no sindicato conseguimos, através de uma luta desde o ano passado, né? Então, para conseguir de fato que fosse aplicado. E a mesma coisa em relação à enfermagem. Então, o servidor é bom entrar em contato com o sindicato, a gente esclarece tudo como é que funciona e ressaltando esse ganho para a categoria como um todo, porque não é nem um pouco fácil, né? E conseguir aplicar, porque o município poderia chegar e simplesmente falar: não, eu vou esperar o julgamento do STF, porque estão discutindo se é legal ou não. Mas nós conseguimos, antecipamos, através das discussões e negociações, e conseguiu aplicar o piso sem usar nada. Inclusive alguns enfermeiros, eu não sei se foi enfermeiro, falaram no sentido de usar uma gratificação lá do ESF, né, para chegar no piso. Então, se usasse a gratificação ia ficar ainda pior. Então são situações que a gente conseguiu segurar e aplicar o piso sem nenhum tipo de desconto. A exceção, obviamente, de usar o valor da gratificação de carga horária, que era uma gratificação de natureza salarial, que esse a gente não tinha de fato o que ser feito. Mas em relação àquilo que realmente é legal, a gente sempre lutou e conquistamos esse direito e agora está implantado. Então é comemorar realmente e tentar essa melhoria, que foi o que o presidente falou, para chegar no 5.444? 66, 66? Acho que é 66. 5.466, né? É isso aí, para chegar no nível superior dos demais.